Glória a Deus. Amém? Hoje está diferente o clima aqui na igreja, né? Está diferente? Glória a Deus. Só não sente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, quem não quer. Mas no início da oração foi feito diferente, como a pastora falou. Hoje nós vamos fazer diferente. Ainda não tinha acontecido dessa forma, mas a palavra de Deus é nova a cada manhã. E o tema que ela falou foi obedecer. Parece assim que foi uma coisa combinada. O tema da ministração hoje é obediência e desobediência. E pastor, e como é que vai ser? Obediência e desobediência, sim. Vai ser assim o tema da ministração hoje. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar de eu ter tido esta oportunidade de hoje trazer uma palavra para a igreja. Eu quero pedir à igreja do Senhor encarecidamente que você que tem o seu aparelho celular maravilhoso, bonito, certificado, é que você agora nesse momento coloque ele no silencioso e não vá atender ele agora. Se alguém ligar para você, não atenda. Deixe, depois você retorna ou passa uma mensagem, mas depois do culto. Amém? Então, foi dito que é obediência hoje o tema da ministração. Então, faça isso em nome de Jesus Cristo, porque o seu telefone não deixa você ouvir a palavra de Deus, que muitas vezes passa por nós quando nós estamos meditando em outra coisa. Louvado seja Deus. E eu quero perguntar nesta noite se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Tem alguém aí nos visitando pela primeira vez? Levante sua mão que nós queremos conhecer. Não tem? Então, glória a Deus. Aqui tem uma mão levantada. Vamos saudar essa pessoa com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, igreja. Vamos todos dizer, seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique-se à vontade. E seja bem-vindo e venha outras vezes, em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir que coloque aqui na tela, Daniel capítulo 3, versículo 1 a versículo 8. Coloque aí, por favor. E eu quero pedir a alguém que possa fazer essa leitura para a igreja em nome de Jesus. Tem um outro microfone aqui, se não tem eu empresto esse daqui. Daniel capítulo 3 e o versículo 1 a o versículo 8. Louvado seja Deus. Enquanto isso, eu quero lhe dizer também que uma das coisas que dentro da nossa congregação, dentro da nossa igreja, não é proibido você glorificar o nome do Senhor. Não é proibido você glorificar o nome do Senhor. Porque enquanto você está fazendo isso, o Espírito Santo está olhando para você e daqui a pouco você está se enchendo do Espírito Santo. E coisa boa é quando um homem ou uma mulher é cheio do Espírito Santo. Coisas maravilhosas. Já? Está aí na tela? Então possa ler, por favor, em nome de Jesus. Daniel capítulo 3, o versículo 1 a 8. Oi. Cadê a espada dos irmãos? Bora mostrar aí a espada? Aleluia. Glória a Deus. Se o Senhor tivesse e nós precisássemos das armaduras, né? Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Livrar os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros,
os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arausto apregoava em alta voz: ordena-se vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Até o 8, né, pastor? Amém. Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, palavra do Senhor. Obrigado. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu quero lhe apresentar a sua palavra que nós fizemos uso agora, meu Deus. Pai, que o Senhor venha, meu Deus, assim, essa palavra venha gravar na mente e no coração da igreja. E que essa palavra, meu Deus, venha edificar a sua igreja, meu Deus, nesta noite. Meu Pai, nós lhe pedimos e lhe agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Louve a Deus com suas palmas em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, é bom quando nós servimos a Deus e quando também nós valorizamos aquilo que é a palavra de Deus. Na Bíblia nós encontramos muitas coisas que vêm edificar as nossas vidas, tanto materialmente como espiritualmente. No final de janeiro, nós tivemos um seminário aqui na igreja, e eu aprendi algo que eu não sabia, já tinha lido ali muitas vezes, e não tinha prestado atenção o que significava aquele texto lá de Efésios capítulo 6 e o versículo 10 em diante. Mas através do seminário, eu aprendi algo maravilhoso para a minha vida. E hoje eu coloquei em prática e estou colocando em prática todos os dias. Eu creio que você também que fez o seminário, você aprendeu. Então, foi o seminário de intercessão. Quando teve a ministração a respeito das armaduras de Deus. Quem lembra das armaduras de Deus aí, dos que fizeram o seminário? Quem lembra? Levante sua mão aí para me ver. Alguns lembram, outros não lembram. Então, foi muito maravilhoso, foi muito comovente aquilo para mim, aquela ministração, porque há quantas e quantas vezes eu já tinha lido, passado por ali, em Efésios capítulo 6, quantas e quantas vezes, mas eu não tinha prestado atenção à importância que tem as armaduras de Deus em nossa vida.
É uma coisa maravilhosa, é fantástico. Então ali eu aprendi o nome das armaduras e aonde coloca em nosso corpo. Nós vimos que uma pessoa, quando ele vai tomar uma satisfação com outra pessoa, então o que é que ele faz? Primeiro, o que é que essa pessoa faz? Ele se arma. Mentira ou verdade? Ele vai tomar satisfação com alguém ali, então ele vai se armar. De que forma? Ele vai colocar uma faca na cintura, ou um teçado aqui atrás da costa, ou um revólver aqui do lado. Mas ele não vai desarmado. Ele coloca aquela arma para que ele seja vencedor com aquela pessoa que ele vai tomar satisfação. Então, lá no Efésios capítulo 6, e Efésios capítulo 6 é para a nossa vida espiritualmente. Então, eu aprendi o nome das armas e aonde colocar. Alguém dos irmãos que fez o seminário sabe o nome das armas? Eu quero chamar aqui alguém dos que fez o seminário para citar o nome das armas e aonde coloca no nosso corpo. Tem alguém aí que possa vir? Não tem? Você não aprendeu? Pois é. Você estava com a apostila. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aonde o nome das armas e aonde coloca no nosso corpo. Amém? O capacete da salvação, né? Para proteger a nossa mente. É a couraça da justiça, que cobre o nosso peito, o nosso coração, as nossas costas. O escudo da fé, que também protege, né, o nosso peito também. O cinturão da verdade, para guardar toda essa parte aqui do abdômen, né? Os nossos órgãos interior também, né? Nos proteger. E está falando, cinturão da verdade, né? O calçado da preparação do Evangelho da Paz, que é o quê? O Evangelho que você caminha para levar a palavra de Deus, para ganhar as multidões para Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Quando nós estamos numa guerra, nós somos soldados do Senhor. Então, nós não vamos para a guerra desarmado. Nós temos que ir com a espada, né? Para lutar, ponto de guerra. Então, a espada, que é a palavra do Senhor, né? Quando você vai confrontar o demônio, ele também lhe confronta. E se você não souber a palavra de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos ser envergonhados, não é verdade? Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem que estar sempre também na nossa mente, na nossa boca, dentro do nosso coração, para que a gente possa atacar o inimigo. Então, são essas: capacete da salvação, o escudo da fé, couraça da justiça, cinturão da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o calçado da preparação do Evangelho. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não estava com a apostila, porque eu enxergo pouco, as letras pequenas, então não dava para mim ler, eu também não peguei a apostila. Mas eu aprendi. Eu aprendi o nome das armaduras e aonde a gente coloca. Então agora, para honra e glória do nome de Jesus, eu faço uso dessas armaduras todos os dias, 2 vezes ao dia. Então, eu peço do Senhor para colocar as armaduras primeiro nos meus pés. Porque quando nós sentamos na cama ou na rede onde a pessoa dormir, o que é que faz primeiro? Se senta na cama e coloca os pés no chão. Então, eu adotei isso para mim. Você, eu não sei. Então, eu peço para Deus permitir as armaduras dele em meu corpo. Aí eu começo pelo sapato do Evangelho da Paz, o cinturão da verdade, o escudo da fé,
na mão esquerda, a espada do Espírito, a palavra de Deus na mão direita, a coraça da justiça protegendo aqui o peito e a costa, e o capacete da salvação. Então eu adotei isso para mim. Colocar primeiro o sapato do evangelho, que aí eu vou pisar no chão, e daí eu vou pedindo para Deus permitir que Ele coloque as outras armaduras no meu corpo, para nós sermos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Igreja, você sabe que hoje tem milhões e milhões de pessoas distanciadas dos caminhos do Senhor, porque eles foram bombardeados pelo Satanás, porque eles estavam desarmados, eles não sabiam usar as armaduras de Deus, e eles não pediam as armaduras de Deus, não pediam a proteção do Senhor. E hoje tem milhões e milhões de pessoas que estão distanciados dos caminhos do Senhor, e que eles não tiveram uma proteção. Mas hoje, eu e você aprendemos que nós temos que usar as armaduras de Deus. Olha a irmã, estava aflita com o filhinho dela que ia se submeter a uma cirurgia, e o que ela fez? Ela começou a pedir a oração dos irmãos das igrejas, e ela foi vitoriosa. Aqui na igreja foi adotado também um propósito de oração. Quando vem um pregador aqui, um líder de célula, a conversa é oração. O propósito é oração. Então, irmão, nós temos que orar, nós temos que se proteger, pedir para Deus nos proteger, mas pedir com educação. Porque eu já vi pessoas dizer assim: não, eu devolvo meu dízimo, eu devolvo minha oferta. Então, muitas vezes, eu encosto Deus na parede quando eu quero receber alguma coisa. Olha a audácia dessa pessoa, dizer que encosta Deus na parede. É uma falta de educação dessa pessoa que pronuncia uma palavra dessa. Aleluia. Dizer que encosta Deus na parede. Você tem mais do que a obrigação de devolver o dízimo, a oferta, mas não de encostar Deus na parede. Então, meus amados irmãos, você, nós temos o direito, temos a oportunidade de se proteger com as armaduras de Deus. Há muitos anos atrás, eu adotei também o Salmo 91. Então, eu faço uso do Salmo 91 todos os dias, toda manhã, quando amanhece o dia, eu faço uso do Salmo 91. Porque é uma oração de proteção para os nossos corpos. Quem conhece sabe o Salmo 91 é uma oração de proteção para nossos corpos. Agora também adotei o Salmo 23. Por que o Salmo 23? Porque ele traz prosperidade para a nossa vida. Tanto a vida espiritualmente como fisicamente. E agora coloquei mais as armaduras de Deus. Faço uso dessas três, Salmo 91, Salmo 23 e as armaduras de Deus. Nós temos que estar protegidos, meus queridos. Se nós não estiver protegidos, é facilmente o demônio tragar essa pessoa que ele está desarmado. Então nós temos que estar protegidos com as armaduras de Deus. Se não tiver, nada disso adianta. Então, esse propósito que a pastora estava falando aqui, de 24 horas de oração, vai ser muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Hoje, o culto começou com um clima diferente e ainda está diferente. Aleluia. Se você buscar a presença de Deus, você vai sair daqui com o coração transbordando de alegria. Muito bem, então nós vamos meditar, vamos começar a ministração do... Aonde foi mesmo que foi lido?
Ah, estão ligados, não é? Estão ligados na ministração. Foi Daniel capítulo 3, e o versículo 1 a o versículo 8. Queridos, quem não conhece essa mensagem, quem não conhece esse texto, é muito maravilhoso. Muitas vezes, as pessoas, como o rei Nabucodonosor, ele tinha tanto dinheiro, ele tinha muito dinheiro, porque ele mandou construir aquela estátua tão alta, e foi de ouro, não foi de madeira, não foi de tijolo, foi não. O texto diz que foi de ouro que ele mandou construir aquela estátua. Então, quando ele estava perto de terminar, aí ele fez um convite para toda aquela Babilônia. Governador, prefeito, tesoureiro, enfim, todas as autoridades ele convidou para estar no dia da inauguração da estátua de ouro que ele tinha mandado fazer, que agora, quando terminasse de fazer, construir aquela estátua, seria o Deus dele, que ele ia adorar aquela estátua como o seu Deus. Então chegou o dia da inauguração e o povo estava todo mundo ali na frente da estátua. Então o rei deu um decreto a um cidadão. Em todo o evento tem alguém que está anunciando aquele evento. E o rei passou para aquele cidadão tudo o que havia de acontecer. Quando ouvirem o som da trombeta, da harpa, de foles, de música, todo e qualquer tipo de som, quando ouvir, todos vão se dobrar e adorar a imagem. Então, quando começou o som de todos os instrumentos, todo aquele povo que estava ali se ajoelharam e adoraram a imagem. Mas os conselheiros do rei de lá ficaram observando que tinha 3 jovens que não se ajoelharam e nem adoraram a imagem do rei que tinha mandado construir. E então ali foi aos ouvidos do rei. Ó rei, o senhor deu um decreto que todos que aqui estão pudessem dobrar o joelho, ajoelhar-se e adorar a imagem. Mas aqueles 3 jovens ali não fizeram isso, eles desobedeceram ao Senhor. E então, o texto diz que o rei ficou furioso, ficou com raiva, porque aquele jovem não tinha se dobrado para adorar a estátua. O rei mandou chamar, e eles foram lá com ele, com o rei, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei falou para eles: vocês não prostraram e não adoraram a estátua que eu mandei fazer? Eles simplesmente responderam. Aí vem uma desobediência. Primeira foi a obediência que todos adorassem a estátua. E quando o rei perguntou dele: por que vocês não se dobraram e não adoraram a estátua? Eles disseram: não podemos fazer isso. Nós não vamos adorar a sua imagem, a sua estátua. E o rei tornou a falar para eles: vou mandar novamente, quando ouvirem o som de toda sorte de música, se vocês não adorar a imagem, vão ser lançados na fornalha de fogo ardente e aquecida 7 vezes a mais do costume. E eles disseram: ó rei, aí o rei ainda falou para eles: aí eu quero ver quem é que vai livrar vocês das minhas mãos. E Sadraque, Mesaque e Abednego, com ousadia, eles disseram: olha rei, nós servimos um Deus vivo. Se o nosso Deus não nos livrar das tuas mãos e da fornalha, nós preferimos morrer, mas não vamos se ajoelhar diante da tua imagem que tu construiu. Então aqueles jovens ali, eles estavam desobedecendo
as ordens do rei. E de repente, quando ouviu-se o som de toda sorte de música, que todos prostraram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram diante da imagem. E o rei ficou furioso, e aí mandou aquecer a fornalha 7 vezes a mais do costume. Eu imagino como não estava quente, né? E aí o rei chamou os soldados mais fortes do batalhão, amarra todos os 3 e joga na fornalha. E daí amarraram todos os 3 e foram lançar na fornalha, os 3. A Bíblia diz que quando eles chegaram, os soldados chegaram perto da fornalha para lançar os três jovens lá dentro da fornalha, a quentura estava tão forte que aqueles homens morreram queimados, não precisou nem eles entrar dentro da fornalha. Mas só o calor que estava ali naquela fornalha, os soldados morreram. E eles lançaram os 3 jovens lá dentro. E quando eles lançaram os jovens lá dentro da fornalha, já tinha alguém esperando eles lá dentro da fornalha. Você pode imaginar quem era que estava lá? Aleluia! De lá o rei ficou olhando. Ele chamou os conselheiros, mas nós não lançamos 3 na fornalha. E eu estou enxergando 4 passeando dentro da fornalha. Ali já tinha um esperando eles 3, quando chegasse na fornalha, ele já estava esperando os 3 jovens ali para proteger. Era o anjo do Senhor. Era o anjo do Senhor que já estava esperando Sadraque, Mesaque e Abednego ali dentro da fornalha. E o rei ficou apavorado. E ele chegou perto da fornalha e aí ele clamou com alta voz, pedindo para eles saírem de dentro da fornalha. Aí os 3 começaram, aí já passaram a obedecer ao rei. E ele chamou os seus conselheiros e mandou verificar como era que estavam os 3 jovens. E a Bíblia diz que aquela chama de fogo não atingiu nem sequer um fio de cabelo de nenhum jovem daquele. Por que que não atingiu? Porque o Senhor estava lá com eles. O Espírito Santo estava lá com eles, passeando dentro daquela fornalha de fogo ardente. Meu querido, quando o homem ou a mulher é cheio do Espírito Santo, ele pode entrar dentro do fogo, ele pode entrar dentro da água, ele pode cair no meio do mar, ele pode entrar na cova, mas o Espírito Santo está com ele e ele não vai ser atingido, ele não vai ser consumido, porque o fogo do Espírito Santo está ali com aquela pessoa. Aleluia. Agora, será que aqueles jovens, eles estavam ali, protegidos pelo Espírito Santo de Deus, pelo anjo do Senhor? Será que eles não faziam algo para que Deus pudesse proteger eles daquela fornalha de fogo ardente? Eu creio que sim. Sabe por quê? Porque eu lendo na Bíblia, eu achei que Daniel era amigo dos 3. E quem era Daniel? Homem de oração, homem fiel a Deus, temente a Deus. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, 3 vezes. E alguém denunciou Daniel para o rei, que ele fazia esse 3 vezes, tirava momento para orar, para adorar a Deus. O rei ficou furioso e mandou que lançasse Daniel na cova dos leões. Foram lá, pegaram Daniel e lançaram na cova dos leões. E foram embora. Quando foi de manhã, o rei mandou ver como era que tinha sido a situação de Daniel lá na cova dos leões. Quando chegaram lá, os leões estavam rodeando Daniel e não tinham tocado no corpo de Daniel. Louvado seja Deus. Agora, por que que aqueles leões famintos não tinham tocado no corpo de Daniel?
Porque Daniel não tinha cheiro de sangue no corpo dele, mas ele tinha cheiro do Espírito Santo. Ele estava protegido pelo Espírito de Deus, aleluia! Ei! Você quer ser protegido por Deus? Você quer ser protegido pelo Espírito Santo? O que é que eu tenho que fazer, pastor? Vá orar. Obedeça. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz para nós orar sem cessar. Então nós temos que orar todo o tempo. Você está acordado, você está trabalhando, mas não empata você orar. Você está trabalhando lá na sua cozinha também, não empata você orar. Ore sem cessar. Para quando vir o dia mau, você está protegido. Para quando você se deparar com uma situação que você não espera, você vai estar protegido pelo Espírito de Deus. Aquela pessoa voltou imediatamente, chegou lá e disse: rei, os leões estão rodeando Daniel, não mexeram com ele. O rei ficou furioso. Vão lá imediatamente e traga Daniel. Tiraram Daniel lá da cova dos leões. E o rei fez um decreto, formou um decreto. Pegue esse cidadão que veio denunciar Daniel e jogue lá na cova dos leões. Fizeram isso. Pegaram o homem, levaram lá na cova dos leões e jogaram lá. A Bíblia diz que ele não chegou ao chão, porque os leões estraçalharam logo ele. Agora, por que fizeram isso com ele? Por que não fizeram com Daniel? Aí foi diferente. Porque Daniel, ele não tinha cheiro de sangue, mas ele tinha cheiro do Espírito Santo. E aquele homem que tinha inveja de Daniel, talvez tinha raiva dele. Ele não tinha cheiro do Espírito Santo, mas ele tinha cheiro de sangue humano. Ele tinha cheiro de carne. E por isso que os leões devoraram ele antes de chegar no chão. Então, meu querido, nós sabemos que os demônios, eles estão em derredor de nós. O anjo do Senhor acampa em redor de nós. Mas os demônios, eles estão em derredor procurando uma oportunidade para tragar o povo de Deus. Mas aquele que tem o Espírito Santo, aquele que é cheio do Espírito Santo, que não tem cheiro de carne, de sangue, os demônios não chegam perto de você. Eu não sei quantas vezes você ora por dia, eu não sei. Ah, pastor, eu me levanto, eu pego a rota para ir para o meu trabalho 4 horas da manhã. Então levante 3h30 e busque ao Senhor em primeiro lugar. Lá no livro de Mateus, capítulo 6 e o versículo 33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Se você trabalha lá na sua empresa, mas você ainda não pegou uma oportunidade de ter um salário maior, busque primeiro o reino de Deus antes de sair da sua casa. Busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós vimos que quando o homem, a mulher se dedica à oração, as coisas melhoram na casa dele. Eu tenho visto pessoas aqui na igreja dizer que quando se dedicaram a orar, quando se dedicaram à oração, quando se dedicaram a viver unido dentro de casa, aí Deus abriu as portas. E agora é só felicidade. Agora é só maravilha dentro de casa. Agora por que só é bênção na casa dessa pessoa? Porque são pessoas cheias do Espírito Santo. São pessoas que tiram tempo para falar com Deus. Tem um louvor que ainda agora há pouco os levitas estavam louvando aqui.
e ele diz que, o louvor diz que ele está gastando a vida dele. Será que, eu não sei se eu posso falar isso. Ele que gravou esse louvor, ele pode falar. Agora, eu não sei se eu estou gastando a minha vida buscando a presença do Senhor. Eu estou buscando a minha vida espiritualmente melhor. Que cada vez que nós vamos orar, cada vez que nós vamos ler a Bíblia, é um degrau que nós estamos subindo. Meu querido, e a vinda do Senhor está perto. A vinda do Senhor se aproxima. No dia 17 de julho de 2023, eu tive um sonho maravilhoso. Eu não esqueci aquele sonho. Dia 17 de julho de 2023, eu sonhei com a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus Cristo foi uma coisa maravilhosa, que eu pude presenciar naquele sonho. Era uma coisa tão maravilhosa, tinha uns letreiros assim, tipo um painel, e aquilo passando assim, tipo num telão. Só que aquelas letras eu não podia ler. Eu não conseguia ler aquelas letras. Mas eu também não esqueci nunca mais daquele sonho. Então, meu querido, você, eu não sei qual é a sua intimidade com Deus. Eu não sei quantos tempos você passa falando com Deus. Mas procure cada dia mais se apegar com o Senhor. Procure cada dia mais se encher do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, nada dessa vida pode atrapalhar você. Salmo 91 diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Ele diz assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E os anjos do Senhor, ele vem dar respeito ao nosso ser. Então, vamos buscar a presença do Senhor. Ah, pastor, mas eu já estou buscando. Então, continue buscando cada dia mais. Porque quando o homem ou a mulher é cheio do Espírito Santo, é como eu já falei, pode ir na cova dos leões, ele pode ir lá no fundo do mar, passar 3 dias lá no fundo do mar, na barriga de um peixe. Mas quando é na hora certa, ele vem à face dessa terra novamente. Então, foi maravilhoso. O culto, celebração, começou maravilhosamente, abençoada por Deus. Porque tem pessoas que estão se preocupando com você. Muitas vezes muitas noites, ou seja, toda noite você está dormindo, mas tem alguém de joelho orando por você. Tem alguém de joelho intercedendo pelo grupo de intercessão. Tem alguém orando pelo pastor e a família dele. Tem alguém orando pelos líderes de célula. Se você ainda não está fazendo isso, comece a fazer. Comece a orar. Quando nós oramos uns pelos outros, a bênção do Senhor vem sobre nós. As portas do céu se abrem sobre nós. E você será protegido por Deus. Quando o rei Nabucodonosor gritou para aqueles 3 jovens saírem de dentro da fornalha, então agora os jovens passaram a obedecer a eles, ao rei. E o que aconteceu com aquele jovem? O rei deu para eles uma cadeira de honra. O rei passou para eles uma cadeira de honra e decretou: ninguém, nação, língua, ninguém pode ir contra esses 3 jovens,
porque esses 3 jovens, eles servem o Deus o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, um Deus que anda dentro do fogo da fornalha com eles, e não atingiu nem sequer o fio de cabelo desse jovem. Esse Deus é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E é o meu Deus também. E é o seu Deus também que te dá o fôlego de vida. É o Deus que te dá comida. É o Deus que te dá uma casa. É o Deus que te dá um carro. É Ele que te dá saúde. É Ele que te dá força para você estar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, que Deus possa abençoar a cada um de nós e que o Senhor possa assim nos proteger e que nós possamos buscar cada dia mais o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo e você será bem-sucedido. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem de pé em nome de Jesus Cristo. Antes do louvor, eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer confessar Jesus como Salvador. Se tem, você vem aqui na frente e nós vamos orar por você. Não perca tempo, não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser muito tarde. O dia de amanhã a nós não pertence. Quer se reconciliar? Fez algo que não agradou a Deus? Então venha que nós vamos orar por você. Enquanto os levitas louvam a Deus, você tem a oportunidade de vir reconciliar-se com o Senhor. Louvado seja Deus. Ao estar sentado no trono, e ao poder, seja o Aleluia. Não saia daqui do jeito que você entrou. Poderoso Deus. Só o nosso Deus tem poder de salvar. Poderoso Deus. Só o nosso Deus tem poder de curar. Poderoso Deus. Só o nosso Deus tem poder de tirar você da cova dos leões. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória. O inimigo de nossas almas, ele tem colocado uma venda nos seus olhos, nos olhos das pessoas. Ele tem tampado os ouvidos das pessoas para que não ouça a palavra de Deus. Seja o domínio. Bartimeu, ele ouviu um barulho e ele perguntou que barulho era aquele, que zoada era aquela. Disseram para ele que era Jesus de Nazaré que ia passar ali. Bartimeu estava na beira do caminho e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha alma anseia
Você nesta noite pode dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo, mas eu quero isso na minha vida. Jesus, chegando perto de Bartimeu, mandou chamar. E ele perguntou: o que queres que te faça? Bartimeu disse: Senhor, que eu veja pelo teu poder e graça. Jesus respondeu para Bartimeu: a tua fé te salvou. Nesta noite você tem a oportunidade de encher-se do Espírito Santo. Clama por Jesus Cristo. Clama bem alto. Jesus vai te ouvir. E Ele vai te atender nesta noite. O Senhor está com os ouvidos atentos para nossas orações. Quão bom e agradável a gente servir a Deus. É importante quando nós passamos a servir a Deus que não há outro Deus diante do nosso. Tem muitos deuses por aí, mas são mortos. E o nosso Deus é vivo. O nosso Deus, Ele está olhando para nós todo instante. Ele não nos desampara. Ele não nos abandona. Ele dá tudo para nós. Tem pessoas que vivem pela fé. Mas Deus provê tudo. Deus abençoa. Deus abre a porta dos céus e derrama a chuva de bênção sobre essas pessoas. Todo aquele que busca o Senhor, Deus derrama a chuva de bênção sobre você. Aleluia. Aleluia. Deus de maravilha, Deus de poder. Deus te ama tanto que Ele deu o seu próprio Filho por mim e por você. Deus está com você, aonde você for, aonde você estiver. Aleluia. Deus de glória e de poder. Aleluia. Tem alguém que quer reconciliar-se com o Senhor? Meu irmão, não deixe para amanhã. Não sabemos se amanhã nós estamos com esse fôlego de vida. Venha servir o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Venha abraçar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem sabe um dia você vai estar numa situação difícil e você vai clamar pelo Deus de Daniel e Ele vai te socorrer. Ele vai estar com você lá na cova dos leões. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós queremos lhe agradecer, papai, por esses momentos que nós estamos aqui ainda
na sua presença. Obrigado, meu Deus, pela presença do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, pelos milagres. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está conosco aqui todos os dias. Meu Deus, nós queremos lhe agradecer, meu Pai. E agora, meu Senhor, que o Senhor venha abençoar toda a sua igreja, que agora cada um vai para os seus lares. Meu Deus, livre dos mal, dos perigos, dos acidentes, de toda armadilha e cilada do inimigo, meu Deus. Que o Senhor possa também abençoar a família pastoral, meu Deus, desse ministério, aos levitas, meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada um e proteger, meu Deus. Pai amado, Deus de glória e de poder, nós lhe agradecemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, que vive e reina para sempre. Amém. Shalom a todos, graça e paz, e que o Senhor viva, o Senhor reine em nossos corações.